Às vezes me preocupo em não ser o herói que todos acham que eu sou. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Hoje estou aqui para falar de um livro muito aguardado por vocês, né? Que é Mistborn, Império Final. Mistborn, Império Final, ele foi escrito pelo Brandon Sanderson, lançado em 2006. Aqui no Brasil ele foi lançado pela editora Leia em 2013, com tradução da Márcia Blasques. Aliás, uma tradução bem legal. Apesar do Mistborn ele ser um livro com uma linguagem bem fácil. Mistborn Império Final, ele é o primeiro livro da trilogia Mistborn. Na verdade, da primeira trilogia do Mistborn. Esse livro, como os outros do Sanderson, faz parte da Cosmere. Mas eu vou falar isso mais completamente mais pra frente também, e o fato desse livro ser autocontido. Qual que é a história? Vamos pra parte interessante. O livro. Como é o livro? O livro, ele é sobre uma história em uma idade meio medieval, mais ou menos, fantasiosa em outro mundo. Imagine que no passado um grande herói enfrentou um grande mal e ele falhou. Isso trouxe uma decadência terrível para o mundo, né? Isso acabou causando a ascensão do Senhor Soberano. Esse é o mote do Mistborn, né? E se o herói tivesse falhado? O herói da profecia tivesse falhado. Então, ele era um herói profetizado que falhou em transformar o mundo em um mundo melhor. Com a ascensão do Senhor Soberano, agora todo mundo tem que responder a ele. E a sociedade é dividida entre os nobres e os Ska. Os Ska, eles são como se fossem os plebeus, mas divididos quase racialmente, uma raça diferente, com bem poucas diferenças aparentes. E nesse contexto, surge um herói lendário, que é o Kelsier, um novo herói lendário, digamos assim, que ele ficou muito conhecido por escapar de um local de onde ninguém escapava. E ele é automaticamente reconhecido porque ele tem inúmeras cicatrizes de cortes, etc., que tem a ver com este local. Eu não vou falar por que exatamente, eu acho que todas as partes são bem legais de descobrir a respeito. O Kelsier, ele não é o personagem principal. Inicialmente ele parece que ele vai ser o personagem principal, mas ele é o mentor da personagem principal, que é a Vin. Se você já viu minhas listas de top 10 melhores protagonistas e top 10 melhores vilões, nos melhores protagonistas a Vin aparece, e nos melhores vilões o Senhor Soberano aparece. Então eu já falei algumas vezes do Mistborn até agora, né? O Império Final, ele é só o primeiro livro, mas ele é autocontido, a história dele se fecha. Isso que é legal, porque você vai acompanhar essa história do Kelsier ensinando pra Vin muitas coisas, porque ambos são nascidos das brumas, que é daí que vem o nome do Mistborn, que eles são pessoas com poderes especiais. Nesse mundo existe uma magia muito específica chamada alomância, que é o controle sobre os metais. Você, na verdade, você consome os metais, você engole eles, e você adquire poderes de acordo com o metal que você engoliu. Mas aí tem pessoas que só têm o poder de consumir cada um dos metais. Então, se a pessoa consome peltre, se a pessoa consome aço ou ferro, ela faz especificamente aquilo. Por exemplo, aço e ferro eles servem para empurrar e puxar coisas metálicas em direção ao corpo. Existem os alomantes que têm esses poderes. E existem os nascidos das brumas. Os nascidos das brumas, eles têm todos os poderes alomânticos. Então ele tem o poder sobre todos os metais. Ele pode consumir qualquer um desses metais e utilizar os poderes. Na verdade, muitos desses poderes, eles são poderes meio tradicionais. Por exemplo, aquele do empurrar os metais e puxar os metais é uma forma de telecinese limitada, mas bastante limitada, tanto como você ativa ela, como você pode usar ela. O Sanderson, inclusive, fala que isso é o divertido da magia, é se ela for mais limitada e os personagens souberem usar ela com criatividade. Que é o que acontece no livro. Agora, eu falei sobre o que é o livro em geral. Agora, o que eu acho da história do livro. Eu achei a história do livro bem legal. É uma história simples e direta, ela vai diretamente ao que é necessário. Tem algumas partes meio enroladas, principalmente quando o Kelsier, ele escolhe, quando ele pega a Vin e ele usa a desculpa que ele quer treinar ela, etc, e ele quer que ela espione, que ele quer que ela vá para bailes, e aí ela fica uma eternidade indo em bailes, porque eles fingem que ela é nobre e infiltram ela entre os nobres. Nesses bailes, a Vin acaba conhecendo o Elend, que é um personagem bastante divisivo nas histórias. O Elend, ele é o descendente da casa nobre mais poderosa que existe na cidade lá deles. Ela acaba se aproximando, lógico que ela se apaixona pelo Elend, né? E o Elend se apaixona por ela. Isso é o principal arco de história dela, com mais alguns elementos que são explorados mais pro fim. No fim tem uma virada bastante interessante que faz com que a história mude completamente, né? Inclusive, muita gente acha que o Kelsier é o personagem principal até chegar a um determinado ponto, uns 2/3 do livro, mais ou menos, que aí você percebe que realmente é a Vin, que não tá sendo dividido os pontos, a Vin sempre foi o personagem principal. Outro fator que eu vejo, a história, ela desenvolve muito bem. O começo dela, eu acho bem atrapalhado. Eu acho que o Mistborn no Império Final tem
piores introduções. A cena introdutória do Kelsier eu acho, assim, bizarra, clichê e bem ruinzinha. E depois o livro melhora bastante. Então, eu não sei por que, que o Sanderson faz isso. Ele tem uma capacidade sensacional de escrever um livro, e é como se ele fizesse de propósito até. Mas eu acho ruim porque talvez muita gente desista desses pontos. Porque o final é tão melhor do que o começo do livro. É lógico que isso é muito melhor do que o começo ser bom e o final ser ruim. Mas o ideal é que o livro fosse mais equilibrado. E ao invés disso, o livro ele não tem um crescendo, assim, que vai pequeno, médio, grande. Ele vai minúsculo, médio, titânico, sabe? São as qualidades, assim, do livro. Então, eu acho uma dicotomia estranha dentro do próprio livro. É uma coisa que eu vi um pouco com Elantris também. É... Na verdade, não só com Elantris, na carreira do Sanderson em geral. Tanto que o Elantris eu acho que é um dos primeiros livros dele, eu acho bem fraco. Esse livro eu achei um pouco melhor, mas ele tem alguns elementos que eu acho bem fracos também. E eu sei que os livros do Sanderson melhoram depois. Então, é um segmento natural você melhorar o seu ofício conforme você pratica mais. Mas é um negócio tão engraçado como é diferente as fases do Brandon Sanderson. Ele tem fases dentro do próprio livro, às vezes. Quanto aos personagens, eu gosto da Vin, e eu não gosto tanto do Kelsier. Muita gente adora o Kelsier e acha ele o melhor personagem, mas eu acho que ele é aquele tipo de personagem cheio de frases engraçadinhas pra você gostar dele. Eu acho que o Sanderson ele pesa a mão um pouco no quanto ele quer que o personagem seja carismático ou eficiente. Todo mundo fica super triste quando descobrem que é a Vin, que é o personagem principal do livro. Eu não liguei. Não que eu achasse a Vin super sensacional, mas eu acho ela melhor que o Kelsier. O Sazed é um personagem interessante e enigmático no ponto certo. O Elend eu acho um bom personagem, apesar de muita gente não gostar dele, mas é que a história dele é muito importante pro arco principal, a mudança de coração dele, mas eu acho que tem gente que não gosta dele por causa disso, dele ser o nobre que vai acabar salvando plebeus. No geral, eu acho que o Sanderson às vezes cria uns personagens. Ele não tem muitos personagens ruins, mas ele também não tem muitos personagens muito bons. Os personagens dele sempre ficam médio pra bom, assim. A leitura é um dos grandes fortes desse livro. O livro ele pode ser lido super rápido, apesar do tamanho dele. É uma leitura fácil, dinâmica, tanto que, por causa dos temas encontrados no livro, por causa do linguajar e por causa do estilo de escrita, muita gente classifica esse livro como young adult, como infanto-juvenil aqui pra gente, é horrível, né? Infanto-juvenil parece que é coisa de criança, young adult, jovens adultos, né? Eu acho que seria um livro uma fantasia bem para o young adult mesmo. Diferente de alguns outros livros do Sanderson, esse livro, por causa da Vin, da idade dela, da maneira que ela descobre o mundo, pela dinâmica de escrita, como eu disse, como pela linguagem, pelos problemas que ela passa, os problemas emocionais, relacionamento, etc. Tudo isso eu acho que indica muito o Young Adult. E isso não diminui o livro de maneira alguma, não é uma coisa ruim. E também não é o fato do livro ter violência ou sexo que faz ele deixar de ser de Young Adult. Tem muito livro de Young Adult que tem muita violência explícita, tem sexo também. E esse livro, apesar de não ter sexo, ele tem bastante violência, mas ainda assim eu acho que ele é bem puxado pro Young Adult. Considerações finais? É engraçado. O Sanderson é um dos autores que eu gosto pra caramba, talvez um dos que eu mais gosto de fantasia, e eu tô aqui, parece metendo o pau nele, né? Acabo fazendo isso porque eu assisti às aulas do Sanderson sobre escrita. Eu sei mais ou menos qual é a dinâmica dele em relação a ela, quais são os pontos altos e os pontos baixos dele, ele mesmo fala algumas coisas. Então, acaba me sentindo mais confortável em relação a isso. Eu sei quais são as partes boas, as partes ruins, o que ele acha bom mesmo, o que ele acha ruim também, qual é o método de escrita dele, as intenções e etc. Eu acho tudo isso bem legal de saber, e eu acho que faz bastante sentido. É um livro que eu recomendo? Sim, com certeza. É um livro que eu recomendo demais. O livro faz parte da Cosmere, existem alguns word hoppers que aparecem dentro dele. O livro, ele é muito bem escrito, ele é rápido, dinâmico de se ler, e ele faz parte da primeira era de Mistborn. Um dos planejamentos do Brandon Sanderson é que os livros de Mistborn, eles se passem primeiro numa era meio medieval, depois numa era vitoriana, e depois numa era meio anos 80, assim, quase semi-contemporânea, e finalmente numa era espacial. Seriam as 4 eras de Mistborn.
Ele já escreveu a Segunda Era de Mistborn, na verdade acho que ele tá no quarto livro, que seria o último, que é da Era meio vitoriana. Esse livro faz parte da Primeira Era, esse livro é o primeiro livro da Primeira Era, então ele é o início de tudo dentro do universo de Mistborn. Você não pode perder o começo de toda a história, né? E ele é um livro muito legal por ser autocontido também. A história dele fecha dentro dele. Na verdade, ele tem ganchos, ele tem histórias, lógico, pro segundo livro, porque ele foi planejado dessa forma. O Brandon Sanderson foi esperto e ele planejou o livro para que ele pudesse ser apreciado como um livro único. Como se você pudesse ler só ele e ficar satisfeito. Ele não tem uma interrupção repentina na história, nada do tipo. A história contada nele encerra e depois ela é continuada de outra forma no segundo livro. Isso eu acho um tremendo benefício para o leitor. Então é isso. Esse livro é a minha dica de hoje. Eu acho muito bom. Mistborn Império Final. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.